faltou falar no começo que era para assistir com o caderninho. Então pega o caderninho agora e volta tudo. Receber alguém em casa é uma arte. Promover eventos ou até um jantar informal entre amigos é desafiador. Quais são os segredos de um bom anfitrião? Vamos descobrir isso hoje? Decoração, mimos para convidados, o que está certo, o que está errado, ou existe certo ou errado? Hoje quem vai contar tudo para nós é a nossa convidada Sara Alves. Então, vamos direto ao assunto. Sara, por favor, diga para eles quem és tu. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir. É um prazer estar aqui com você, viu, Paula? Muito obrigada pelo convite. Eu sou Sara Alves, sou cirurgiã dentista por formação, você acredita? Que massa! Mas não exerço a profissão, sou empresária e por muito tempo atuei no ramo de cursos profissionalizantes. Acho que talvez vem daí essa vontade que eu tenho de ensinar mesa posta e etiqueta para todo mundo. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês aqui hoje. Isso. Tenho meu Instagram, @homeexperiencedecor, onde eu divido aí toda a minha paixão por mesa posta, por louças, né, por aqueles cantinhos decorados. E eu tenho até uma amiga querida que me chama hoje de influencer do lar. Ela fala, amiga, você virou uma influencer do lar. E eu fico feliz por isso. E eu já começo aqui no nosso podcast. Aliás, Paula, é o meu primeiro podcast. Estou muito feliz por estar aqui, viu? eu honrada por você ter aceitado. Eu já quero dar uma dica de etiqueta. Nunca vá à casa da anfitriã de mãos vazias. Então, eu trouxe um mimo para você hoje, viu, Paula? Um livro que fez toda a diferença na minha caminhada, na minha imersão, né, no lar, né, nessa volta ao lar, que é uma coisa muito difícil para a mulher do século XXI. A gente quer ser tudo, menos estar focada na nossa casa, exato, né? Exato. Só fiquei curiosa. Assim que você se formou, você já não trabalhou na sua área de formação? Assim que eu me formei, eu logo me casei, Aham. né? E trabalhei apenas 6 meses na odontologia, 6 meses. Porque nós tínhamos uma empresa familiar que estava em evidência na época, não sei se eu posso falar o nome. Pode, com certeza. A Microlins, né, estava no boom, né, de transformar os sonhos dos jovens, os sonhos de periferia, transformar através da educação, né? Então, toda a minha família veio para São José do Rio Preto na época, há 20 anos atrás, e eu fiquei cuidando da franquia de Lins, né? Tanto é que eu fui a última a mudar para São José do Rio Preto, porque eu estava lá cuidando dessas franquias, então eu assumi, depois de um ano de formada, essas franquias, né? Tanto a Microlins como o Instituto Embeleze, e fiquei lá por 15 anos, tive os meus filhos, né? Realizei o meu sonho de ser a Sara da Microlins, a profissional, né? Acho que toda mulher tem esse sonho de se tornar uma profissional, conquistar as suas coisas, e foi através da Microlins também que eu consegui conquistar tudo que eu quis na época, a minha casa dos sonhos lá em Lins, né? E só que foi nesse momento também que eu trabalhava muito e tinha 2 filhos, na época em 2009, que eu tive esse start aí para voltar um pouco para o meu lar e ter um momento de quietude, porque eu trabalhava muito, mesmo sendo a dona do negócio, eu trabalhava das 8 da manhã. Normalmente a dona do negócio trabalha mais, né? Então, das 8 da manhã às 8 da noite, o meu marido já viajava para... Ele estava montando outra empresa na época, Olho Vivo Vistorias, aqui em São José do Rio Preto. Então, eu ficava em casa com um pré-adolescente, uma criança de 4 anos, o mais velho tinha 11, o mais novo 4, uma empresa com 25 funcionários, 1000 alunos na época. Então, a minha vida era super corrida, Paula. E eu estava sentindo a necessidade, sabe, porque eu sempre quis ser uma boa mãe, sempre abri exceção nos meus horários para um filho, pediatra do filho, vacina. Eu sempre quis acompanhar tudo de perto, né? Claro. E daí chegou um momento também que eu não encontrava babá para os 2, eu tinha que levar um para os horários, o outro era horário totalmente diferente, porque 7 anos e meio, né, de diferença entre os filhos. E foi quando eu decidi, não encontrava a babá que eu queria, né? Porque é difícil, a gente que pensa na educação dos filhos, né? Eu fiquei pensando, gente, acho que nenhum sucesso profissional vale a pena o fracasso de uma família, né? Então eu comecei a ficar mais assim com esse olhar voltado para o lar, comecei a pesquisar as coisas sobre casa, sobre lar, e fazia muito bem para mim chegar do trabalho e fazer uma comidinha, uma receitinha, abrir um vinho, né? Então acho que a paixão
pela mesa, né? Lógico, começou com a minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre gostou de receber também, mas nessa época eu senti a necessidade de ficar um pouco mais em casa, de diminuir o ritmo do trabalho, né? Então eu comecei a trabalhar meio período, eu ia de manhã, levava os filhos para a escola, meio-dia e meio eu pegava os filhos e já não voltava mais para a empresa, né? Então eu fazia um bolinho de chocolate para eles, sabe aquela coisa para claro, eles? aquele cuidado. Aquele bolinho de cenoura quentinho, aquele cafezinho. Daí as amigas começaram a perceber isso, Paula, olha que estranho. Porque, na verdade, eu fiz o caminho inverso, né? Todas as mulheres queriam estar no mercado de trabalho em evidência. E eu estava em super evidência, eu queria me esconder naquele momento um pouquinho, cuidar dos meus filhos, da minha casa. Então, eu acho que foi nesse momento que tudo que despertou esse olhar aí, né, para a experiência do lar, que é super difícil para as mulheres da nossa geração. Vamos voltar aqui para você ensinar agora a mim e as meninas que estão nos escutando. Agora, como anfitriã, eu abro ou não esse presente na sua frente. Mas, só para a gente não esquecer, você falou que, no meio do que a gente conversou aqui, você falou que as mulheres não queriam estar dentro de casa, etc. E que agora tem um interesse, mas eu acho que deve existir uma diferença muito grande entre você estar fazendo toda essa atividade que você vai nos ensinar para um evento, para fazer algo como lazer, e diferente de você estar ali como sendo dona de casa, tendo que fazer aquilo como cotidiano. Sim. E como as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, quando você volta para casa para fazer essa experiência, é muito afetivo, porque traz um pouco dessa simbologia da mulher acolhedora, Sim. tanto para a própria família quanto para as pessoas que você convida, né? Então, primeiro vamos voltar aqui. Quando eu anfitriã, recebo um presente, eu posso abrir esse presente na hora? Eu devo, não devo? Como que funciona? Sim, por regra de etiqueta, você deve abrir o presente na hora, exceto se a festa for muito grande, uma festa de aniversário, num buffet ou num lugar, ou até mesmo na sua casa, mas acima de 50 pessoas vai ser impossível você abrir todos os presentes na hora. Mas a gente está falando hoje de receber em casa, né, uma recepção íntima para sua família e alguns amigos, é legal você abrir na hora e tomar cuidado com os elogios, não elogiar demais um presente e não outro. Ai, você acertou o que eu queria. Não, fala obrigado para todos, né, e de uma forma igual para ninguém se sentir ofendido. Então, peraí, vamos ver se eu sei fazer. Ai, meu Deus, vamos ver se eu sei ficar contida. Vai ser difícil, hein, ficar contida. Porque a gente não precisa, eu não preciso abrir presente para ficar muito radiante. Abrindo, então, meu Deus. Eu não sei se você gosta de ler. Amo ler. Experiência do Lar. Isso, é de uma conferencista americana, a Dev Tyrus. E depois que eu passei por esse processo de querer ficar mais em casa, de cuidar dos filhos, né, trabalhar meio período... Posso mostrar? Pode. Mas eu poderia mostrar o meu presente para quem está na mesa, por exemplo, quem está lá na festa, né? Sim, sem problema nenhum, tá? E esse livro veio de encontro com tudo que eu estava vivendo. Como transformar a sua casa num lar de amor e paz, né? E trazendo para os dias de hoje, Paula, como que a pandemia nos trouxe isso, né? Exato. O que a gente viveu nessa pandemia? Só a nossa casa era o nosso melhor lugar de refúgio. Eu ia te perguntar, então a gente vamos partir para isso, depois a gente volta de novo que tá tudo certo. E aquilo que você achar que não está dentro de um ritmo bem organizado, você vai falando para mim, combinado? Aqui é um bate-papo, vamos fazer de conta que nós estamos na sala da nossa casa. A pandemia, ela trouxe muitos desafios para todos os setores da economia. Sim. Mas me parece, e você está acabando de confirmar, que para o receber em casa, isso ampliou o mercado. Nesta hora, teve muita demanda pelos seus... Porque você faz workshop, faz cursos também, não faz? Isso, consultorias online. Na pandemia, eu me tornei essa influencer do lar, como essa minha amiga me intitula, né, a Georgia da Slavit, um beijo para ela, que ela foi uma das primeiras pessoas que abriu a porta para mim, né, para as mulheres aqui de Rio Preto conhecerem o meu trabalho. E com certeza, né, a pandemia nos mostrou isso, que a nossa casa é o nosso melhor lugar, e as pessoas começaram a observar, puxa, essa minha taça eu tô precisando trocar, eu só tenho 2 dessa, outra trincou, né, eu preciso comprar um porta-copo lindo desse aqui. Então as pessoas começaram a voltar esse olhar para o lar, começaram a fazer
as lives, né? Começou a trabalhar home office, então as pessoas queriam ter uma mesa bonita no escritório, um sofá apresentável, né? Começou a trocar roupas de cama, mesa e banho. Então, com certeza, esse mercado, eu tenho amigas que trabalham nesse setor e falaram que realmente expandiu demais, não parou, apesar da pandemia. E eu comecei a trabalhar com cursos online, né? Que foi um desafio para mim. Eu sou da década de 70, né? E eu fiquei meio resistente. Sempre as pessoas pediam, grava um curso online, faz não sei o que online. Eu não, eu adoro presencial, mas na pandemia eu fiz e eu vi que deu certo. Eu sempre fazia os workshops online e as mulheres do Brasil todo tiveram a oportunidade de participar comigo. Workshop da primavera, workshop do Dia das Mães, enfim. Foi muito legal e a gente sobreviveu, né? Estamos aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deve ter escutado isso, com certeza. Ah, mas etiqueta, mesa posta, o que seja, dentro desse contexto que a gente está conversando, isso é frescura, isso é bobagem. Quando uma pessoa te diz isso, ou existe essa mentalidade no ar, onde você está, como que você convence, o que você diz para convencer que não? Que na verdade, quando a gente pensa assim, a gente está perdendo uma oportunidade de entregar um sorriso para alguém. Sim, exatamente isso, Paula. Etiqueta não é frescura, etiqueta é aquela boa educação que a gente traz com a gente e vem de família. Eu falo que as nossas primeiras professoras de etiqueta foram as nossas mães, as nossas avós. Quem nunca que está nos ouvindo aí em casa, nos assistindo, que a mãe falou para você, coma de boca fechada, meu filho, não coma com a boca aberta, né? Não coloque os cotovelos sobre a mesa, né? Então, tudo isso são regrinhas simples de etiqueta. Tá certo. Então, etiqueta não é frescura, tanto a etiqueta à mesa, quanto a etiqueta social, né? Você vai a um supermercado, é muito feio você deixar o carrinho ali na vaga de uma pessoa, é muito deselegante você parar na vaga do idoso sem você ter o cartão, na vaga de gestante. Então, isso são os pequenos detalhes do nosso cotidiano, as pequenas gentilezas, né? Ir na casa de uma anfitriã, levar um mimo, né? Um chocolate, uma vela, um livro, né? Só não leva um buquê de flor, viu, pessoal? Porque às vezes a anfitriã, na maioria das vezes, ela já preparou a casa. Olha aqui o cuidado da Paula, ela já tem flores aqui na mesa. Já pensou se eu trago um buquê aqui para ela? Ela ia ter que ficar na correria de encontrar um vaso, achar um vaso, colocar, né? Porque outra regrinha de etiqueta é essa: você ganhou um buquê de flores, você tem que tirar da embalagem e já colocar num vaso, né? Porque as flores com a embalagem é como se a gente estivesse andando com um sapato com a etiqueta, então não é legal. Então, são mimos assim que vai agradar, né, a anfitriã, são gentilezas, né? Então não é frescura. Agora a mesa, Paula, só para concluir, tem pessoas que não têm todo o acervo de mesa. Ah, mesa para mim é frescura. Outra coisa também, a gente pode escutar. Ah, mas mesa posta ou etiqueta mesa é para quem tem dinheiro. Como que a gente resolve isso? Não é, porque eu acho que é acolher a sua família, né? A mesa, ela é na mesa onde tudo acontece, as datas comemorativas, os aniversários, né? As datas, as melhores datas, as melhores encontros de família estão. Os melhores encontros são ao redor da mesa, né? Para as mães que têm filhos, né? Quantas coisas eu não descobri no almoço, um filho conversando com o outro e fala o que aconteceu na escola, né? Discute as amenidades do dia a dia. Então, a mesa é muito importante. Então, primeiro, a mesa tem que ser um prazer para a anfitriã, para quem está fazendo. Para depois ser um prazer para outra pessoa, que é o convidado. Isso. A gente poderia, por exemplo, de maneira, claro, que eu sei que não dá para se aprofundar, mas vamos imaginar que eu estou aqui agora, a gente está escutando o podcast, e eu quero saber algumas dicas, as principais dicas para uma anfitriã, em primeiro lugar. Quais são os pilares para eu receber bem alguém? Olha, as principais dicas que eu posso deixar: primeira coisa, receber com amor, é o sorriso no rosto, tá? Porque quando você abre a casa, você abre o coração, não importa o que você vai colocar na mesa, a mesa posta vai muito além de louças e da etiqueta, tá? É aquela coisa de realmente você abrir a casa, você não sabe se o seu convidado vai levar criança, se vai pular no seu sofá, se a convidada vai derrubar um vinho na sua toalha. Então, a anfitriã ela tem que estar preparada para tudo isso, tá? Segundo lugar, o número de convidados, porque uma festa pode ser pequena ou uma grande recepção, ela gira em torno do número de convidados.
E em cima disso aí, a anfitriã vai trabalhar com listas, tá? Listas dos afazeres do dia a dia até a recepção. Ela tem que comprar tudo com muita antecedência. A anfitriã é a peça central que tem que pensar desde a playlist, o placement, que é o marcador de lugar, né? Onde cada convidado vai se sentar, porque parece que isso é bobeira, pessoal, mas não é. Qual é a importância de marcar lugar de um convidado? Olha, a etiqueta, por regra de etiqueta, acima de 8 lugares, você coloca a marcação na mesa. Mas se você não colocar, Paula, o que acontece? Você vai receber 5 casais de amigos, 10 pessoas. A pessoa vai te perguntar, tá? A anfitriã é a primeira a sentar-se à mesa e ela vai perguntar, Paula, onde eu sento? Então, olha que legal se já tiver planejado a mesa. Né, você já tiver com um nominho, pode ser uma pizzada, um churrasco, não tem problema que não é uma mesa formal, mas é legal você organizar isso porque o seu convidado vai se sentir muito mais acolhido, à vontade, não vai ter que te perguntar, né? Ou ele vai ficar esperando, né? Eu vou esperar a Paula sentar para ver aonde eu vou me sentar. E quando são vários casais e tem solteiros, o casal tem que sentar um do lado do outro ou não necessariamente? Então, por regra de etiqueta, sim, mas a etiqueta hoje, ela tá bem contemporânea, né? Eu costumo dizer, olha, vocês vão aprender as regras hoje aqui no curso, mas sejam felizes, trabalhem com o que vocês têm. Se um anfitrião, o homem quer criar uma mesa com os homens, sem problema nenhum, a mulher, uma mesa com as mulheres, não tem problema. Se for sentar juntos, né, numa mesa só, por regra de etiqueta é homem, mulher, homem olhando para homem, mulher olhando para mulher, tá? E os anfitriões sempre nas cabeceiras da mesa. Então você falou que eu tenho que pensar, eu como anfitriã, claro, a partir do momento que eu sei a quantidade de pessoas, eu também sei, vou fazer toda uma organização em relação aos alimentos que vão ser servidos, as louças que vão estar servidas, que depois a gente precisava falar um pouquinho sobre como faz isso. Tá. Básico do básico. A playlist, quando você fala da playlist, eu tinha uma dúvida sobre música mesmo. O que você fala sobre música num jantar, por exemplo? Olha, eu gosto de entrar naquele momento que eu tô vivendo. Por exemplo, eu vou fazer uma pizzada, eu já gosto de música italiana, eu já coloco um Laura Pausini, churrasco. Nosso churrasco brasileiro, tem pessoas que não gostam, mas eu acho muito legal a música sertaneja. Tá certo. Ou sertanejo gostoso, ou samba, ou uma bossa nova. Isso. Então, eu acho que é legal a gente entrar no clima. Né, então, do que você vai criar um contexto. Criar um contexto. A e eu altura desse gosto som. A altura do som para as pessoas conversarem, né? E uma dica, quando você já chegou a hora do convidado ir embora, quando você abaixa muito o som, já está na hora do convidado ir embora, né? Você acende a luz e abaixa o som, então é um recadinho aí que está na hora do convidado ir embora. Porque você sabe que uma recepção formal, Paula, ela tem toda uma programação, né? Mas vamos terminar primeiro que a gente estava falando. Isso, claro. O que a anfitriã tem que fazer. Nós falamos na playlist, o marcador de lugar, né? Uma coisa bem legal que hoje é necessidade é você saber se o seu convidado tem alguma restrição alimentar. É uma coisa que sempre me perguntam, tanto quanto convidado, como quando você é convidado e quando você também é anfitriã. A anfitriã, ela deve perguntar para o seu convidado se ele tem alguma restrição à lactose, a glúten, frutos do mar. Gente, tem cada alergia alimentar hoje, Paula, que se a gente falar... Outro dia uma pessoa foi em casa, ela tinha alergia ao alho. Olha que difícil, né? Então, por isso que é importante a gente perguntar sobre alergia, porque daí você vai criar um menu de acordo com o que o seu convidado pode comer, tá? E você tem que pensar nesse cardápio, você tem que pensar no tipo de serviço, se você vai servir um jantar com todos sentados à francesa, um empratado, ou se você vai fazer o estilo buffet americano, que é o que mais a gente recebe hoje aqui no Brasil. A gente faz a mesa estilo à francesa, uma mesa posta bem bonita, só que a gente deixa no aparador todas as comidas, de acordo com a ordem de servir, da esquerda para a direita, tudo bonitinho ali, é o que mais funciona, né, para nossa realidade. Você disse que o primeiro a sentar é o anfitrião. Sim. Ele também é o primeiro a... Sim, por regra de etiqueta, sim. Só que o convidado, ele fica em alerta. Por exemplo, a anfitriã falou, olha, já está servido, vamos para o aparador, vamos até o buffet. Então, se ela liberou, você pode ir sem problema nenhum, tá? E quando todos sentam à mesa,
você só vai começar a comer, quando todos começarem a comer. Tá, Eu não entendi. posso ir até o buffet, o aparador, e sentar e começar a comer. Ok. Né? Então, eu tenho que todo esperar. mundo espera. Isso. Tá. O anfitriã, você está dizendo. O anfitriã espera. Todos. Todos. Tá? A não ser que a mesa for muito grande e a anfitriã liberar. Pessoal, já chegou para esse quadrante aqui, vocês podem ir comendo, que já vai chegar. Às vezes é um empratado, não serve de uma vez só. Se a anfitriã liberar, daí o convidado pode começar a comer. Se não, por regra de etiqueta, você tem que esperar a outra pessoa. Todos da mesa se servirem. E dessa forma para servir a sobremesa, você tem que esperar todos acabarem para retirar os pratos, tá? Agora a gente falou sobre as regras básicas de como eu recebo bem. Agora, qual é a regra básica para eu ser uma convidada interessante, né? Tá. Antes da gente começar nas regrinhas da convidada, eu esqueci de falar uma coisinha que é super importante também. A gente não pode só se preocupar quando a gente vai receber com a mesa posta, porque a mesa posta, Paula, é o último lugar que eu vou levar o meu convidado. Quando eu recebo ele, ele vai passar pelo hall de entrada, então eu gosto que o hall esteja bonito, com flores, uma vela acesa, nada místico, apenas para deixar a casa perfumada, um home spray, né? Então a anfitriã, ela tem que planejar tudo com antecedência para ela conseguir chegar nesse momento e realmente curtir a festa, né? Uma hora antes ela já desce para o local da festa, ela já joga um home spray ali, já espera o seu convidado chegar, já acende a vela do lavabo, que o lavabo é aquele pequeno grande cantinho que a gente tem que cuidar, porque o nosso convidado também vai frequentar o lavabo. É verdade. Então deixa uma caixinha com amenities, não precisa ser uma caixa de primeiros socorros, não, mas algumas coisinhas ali que o seu convidado vai precisar, né? Lá em casa eu sempre deixo remedinhos para dor de cabeça, um Engov, sou mãe de jovens, né? E às vezes eles se encontram e eu falo que, olha, eles usam, viu, Paula? Então é muito bom ter, porque realmente, daí não precisa atrapalhar, perguntar, né? Incomodar a anfitriã e o convidado às vezes fica constrangido, né? E uma coisa legal também é um fio dental para a gente deixar nessa caixinha, porque palitos de dente não vão à mesa e é falta de etiqueta utilizar o palito de dente, né? É uma coisa que a gente tem que fazer no lavabo. A mulher também tem que se resolver antes de sentar à mesa. Não vá com aquele batom muito vermelho, boca louca, que vai ficar feio na taça. As meninas estão rindo aí nos bastidores. Quem que não gosta de batom boca louca? Então, porque fica aquela coisa, eu sentei à mesa, o que eu faço primeiro? Coloco o meu guardanapo sobre o colo. Daí você olha aquele guardanapo branquinho, englinho da anfitriã. Você vai pensar, o que eu vou fazer? Então, sempre me perguntam também, eu coloco o guardanapo de papel no meio do guardanapo de tecido? Por regra de etiqueta, não, tá? Se você vai usar o de tecido, use só o de tecido. Porque senão você vai deixar a convidada constrangida. Porque quando ela pergunta isso, ela já está sugerindo que a convidada vai limpar o batom antes. Daí a convidada vai falar, gente, será que a Paula não quer que eu use de tecido? Será que ela quer que eu use? Então vai ficar uma confusão. Então por isso que é legal a convidada vai até, né, o banheiro e o lavabo e seca um pouco, joga os chicletes que tiver na boca e tal, e já senta na mesa resolvida, tá? E as dicas para a convidada? Eu acho que é legal esse mimo, é uma gentileza, né? E agradecer depois da recepção, tá? Quando você diz agradecer, um dia depois. Isso, um dia depois. Um telefonema, uma mensagem de WhatsApp. Isso, se foi uma festa de longos dias, você pode mandar flores, né? Olha, que legal, amei passar o final de semana aí na sua casa, né? E mandar algum mimo, né? Que você sabe que a anfitriã goste, tá? E dentro da recepção, a convidada também não ficar fazendo comentários sobre a comida, né? Por exemplo, se a convidada está fazendo uma dieta muito rigorosa ou está tomando um antibiótico, não precisa, na mesa a gente não fala sobre esses assuntos, nem depressão, nem doença, dieta, política. Então a convidada tem que se portar adequadamente, aceita um pouquinho do vinho, faz um brinde, né? Mesmo se você não for beber, não tem problema, o garçom, alguém já vai visualizar que você não continuou bebendo. Então a gente tem que tentar não ser, né? E da mesma forma anfitriã, viu, Paula? Porque tem anfitriãs que ficam, ai, Paula, mas você não provou. Isso, então tá, você não provou isso aqui.
Isso é perfeito. E eu acho que isso são as coisas que acontecem que mais constrange a gente numa mesa. Vamos imaginar que eu fui convidada, mas eu não me perguntaram se eu tenho ou não, ou se eu gosto ou não de algum alimento, ou de alguma comida, o que seja, ou que eu tenho a alergia que você falou, e serviu. E simplesmente eu não tenho como comer aquela comida. O que eu faço como convidada? Então, se for um empratado, você não vai aceitar, você já vai ver no menu, por isso que é legal colocar o menu impresso na mesa, porque daí você já vai olhar. Se você teve alguma intimidade, tem intimidade com a anfitriã, antes de você ir à festa, você pode falar, olha, eu tenho alergia a camarão. Daí a anfitriã, ela vai te dar opções, tá? E uma dica legal para quem tá em casa, a anfitriã tem que servir terra, mar e ar, né? Porque daí alguma opção você vai querer, né? E sem contar agora as saladas, os carboidratos naturais também, sem ser só arroz e macarrão, né? Então, a anfitriã, ela tem que ter essas opções, porque hoje em dia, né, a maioria das pessoas, com a evolução da medicina, né, a maioria das pessoas tem alguma restrição alimentar. Claro, então. E isso é tão constrangedor, né? Você simplesmente olhar para... Se for um empratado, você não vai comer. Se for no aparador, você também não vai pegar. Né? Daí a anfitriã tem que tomar cuidado em ficar, você não vai provar tal coisa, tá delicioso, né? Esse bobó de camarão. E você vai falar, ai, obrigada, não precisa também falar da sua alergia ali na mesa, né? E a anfitriã também tem que se conter, por mais que tá delicioso o prato, ela tem que se tocar que, né, se a convidada não comeu algum motivo, ela tem. Está maravilhoso o jantar entre amigos, e na hora que a gente vê já é 1h da manhã, 2 e ninguém vai embora. Como que se resolve isso? Então, lembra que eu falei que a gente não recebe direto à mesa? Sim. Então, o convidado, ele chegou, nós vamos recebê-lo. Vou começar a historinha para quem está nos ouvindo entender desde quando o convidado bate na minha porta até o horário que ele tem que sair. Então, ele entrou na nossa casa, nós vamos recebê-lo na sala de estar com uma bandeja com um champanhe ou um espumante, tá? Ou uma bebida de sua preferência. Já tem que ter água ali também, porque o convidado, às vezes, né, chegou na correria, ele vai te pedir uma água com certeza. Então, primeiro nós recebemos o nosso convidado para o Welcome Drinks, tá? Que é um drink de boas-vindas para ele. Você pode colocar algumas nuts, um petisco que não vai atrapalhar a entrada, nem o prato principal, e vai começar aquela conversa gostosa ali na sala de estar. Você pode pegar a sua mesinha de centro, adequar ela para o momento, tirar todos os seus arranjos, os enfeites que tem lá, para dar espaço para a bandeja, tá? Então, tudo isso, por isso que a anfitriã trabalha com antecedência, tá? E se a anfitriã não conduzir esse momento, o pessoal vai ficar meio perdido também, tá? Então, se for um jantar harmonizado, já serviu um espumante de entrada ou champanhe. O champanhe só se for da região de Champagne da França, né? Que é o único leitores leitoras devem saber, né? Mas eu gosto sempre de falar isso, porque na França é onde tudo começou. O nosso queijo aqui é o tipo Brie. O Brie realmente só tem lá, né? Então, eu gosto muito de saber as origens das coisas, né? A etiqueta veio de lá também, no século XIV, né? O rei Luís XIV, no Palácio de Versalhes. Ele e o irmão dele criaram as regras de etiqueta. Então, é legal a gente saber de onde vêm as coisas, né? E depois que eu servi... Por isso que o convidado, Paulo, ele não pode se atrasar muito. Se a gente combina uma recepção 7 da noite, se você chegar às 7h30, você já perdeu meia hora do Welcome Drinks. Se você chegar às 8, talvez os convidados já vão estar à mesa. E posso chegar às 7? Pode chegar às 7, sem problema nenhum. É o combinado, é o ideal. Ok. Tá? Pontualidade. Só que aqui no Brasil, Pontualidade. geralmente as pessoas costumam atrasar meia hora, né? Mas não, é por regra de etiqueta, se a anfitriã, né, ela conhece as regras sobre o receber bem, com certeza esse convidado vai perder parte da festa. E é muito chato também, né? Aquela pessoa que às vezes chega 1 hora, 2 horas atrasada. É melhor você falar que não vai do que deixar a anfitriã esperando. É verdade, concordo plenamente com você. E depois do bate-papo, né, você já combinou com a sua cozinheira, ou aonde você pegou a comida, ou com quem tá te ajudando ali, tal hora eu vou servir o jantar. Então, é a hora da anfitriã levar os convidados até a mesa, tá? Levou até a mesa, se for um empratado, vai servir
a entrada, o prato principal e a sobremesa. Empratado tem que ter no mínimo 3 pratos, é o básico hoje em dia. Antigamente, no Palácio de Versalhes, os jantares eram de 65 talheres, Paula. Meu Deus. Imagina a loucura. Eu tô esperando você contar pra gente o mais básico do básico de uma montagem de mesa. Então, isso que eu acho que é uma frescura, né? Incrível. Porque pra nossa realidade hoje, olha que legal, a Eles gente conseguiram coloca usar só... isso? Conseguiram mudar, né? Tanto é que antigamente Mas eles conseguiam usar? Usavam porque entrava um prato, saía outro, era tipo 15 entradas, então trocavam os talheres toda hora, né? Eram 15 entradas, era não sei quantos pratos principais, né? Porque eram as caças que eram super famosas, né? Era o coelho, era, enfim. Se vocês assistirem algum filme da época, vocês vão gostar. Dá para perceber tudo isso. Quem gosta de gastronomia também gosta um pouco da mesa posta, né? Tem o Dalton Web, que é uma série que eu já assisti várias vezes, né? E lá dá pra gente ver muito, tudo isso aí que hoje em dia não é mais condizente, né, com a nossa realidade. E então, o mínimo que a gente tem que fazer é uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então tá fácil, viu, meninas? Tá fácil, tá fácil. Depois serviu a sobremesa, depois que todos, né, terminaram de se servir, de jantar. Enquanto tiver alguém comendo ainda, a gente não pode retirar os pratos. Tá? Se você colocou o suplá também sai nesse momento da sobremesa. Isso é um erro que a maioria das pessoas cometem, até em buffets. Vocês acabam deixando o suplá e a gente come a sobremesa no pratinho de sobremesa, naquele suplá enorme. Isso não é por regra de etiqueta, está errado isso, tá? Daí retira o suplá, daí você pode servir o cafezinho, tá? Depois que eu sirvo o cafezinho e o licor, subentende-se que em 15 minutos já está na hora do convidado ir embora, por regra de etiqueta. Tá? Muito interessante isso. Só que quando eu falo isso nos meus workshops, a mulherada dá muita risada, Paula. Dá risada, porque Agora, aquela pessoa que é muito educada, você já percebeu quando o jantar está alongando, e alguma pessoa fala, ai, tem um cafezinho? Porque ela já está querendo o café para ela ir embora. Tá certo. Tá? Então, serviu o café 15 minutos, por regra de etiqueta, a recepção já está terminando. Tá? Não sei nada e preciso do básico do básico. O que é uma mesa posta básico para eu, por exemplo, dar um jantar para os amigos nesse encontro com esses 3 pratos que você falou? O que tem que ter na mesa de utensílios? Não sei se você de louças, utensílios. Isso, eu indico para os itens da mesa posta, para quem quer começar a investir, porque eu falo que é igual maratona. Ninguém começa correndo uma maratona. Né? Quem começa a correr, não começa 3 quilômetros, depois 5, depois 10, até chegar na maratona. Mesa posta é a mesma coisa, Paula. Eu não preciso de cara ter suplás, ter o talher faqueiro para peixe, ter um faqueiro de prata. Muitas vezes você nem vai ter isso, que não condiz com a sua realidade, porque a mesa posta tem que ter a essência da anfitriã. Não adianta também eu ir numa loja, comprar tudo e jogar lá na minha mesa. Tem que ter histórias, né? Tem que ter alguma coisa. Olha, isso aqui era da minha avó, essas taças, eu herdei dela, olha que legal, né? Então eu falo que uma mesa linda, se você não tem nada, vai lá assaltar o louceiro da sua avó, da sua mãe, né? Para algumas ocasiões especiais que você vai achar peças lindas. Mas se você quiser começar a investir, uma porcelana, um conjunto completo de jantar que vai te atender nas 3 refeições, no café da manhã, almoço e jantar. Tá? De preferência, que cor que eu começo? Eu indico começar com uma porcelana branca, tá? Porque uma louça branca vai para todas... É um clássico da mesa posta, né? Branco com filetinho dourado, depois você vai para uma colorida, e hoje, graças ao movimento das meseiras, né? Como a gente começou no início a falar sobre a dificuldade, né, o desafio da mulher do século XXI de ficar em casa, né? Então, nos anos 90, nem tinha mesa posta, por quê? Aquela mulher trabalhava muito, no final do dia ela pegava um fast food, um McDonald's, ou um congelado por conta do micro-ondas, que era novidade também, né? Então, o filho comia assistindo TV, ela às vezes colocava o congelado no micro-ondas, nem mesa posta fazia, mas graças ao movimento das meseiras, né, e a indústria em geral, hoje em dia você não precisa comprar um conjunto completo de porcelana. Você vai numa loja, você compra, eu quero meia dúzia desse prato azul, eu quero meia dúzia desse prato
verde, eu vou fazer um mix and match, vou misturar, né, texturas. Eu posso muito bem receber com uma taça de vidro na minha mesa posta e uma taça de cristal para o vinho. Então, eu posso misturar, não preciso ter a taça de água de cristal também, tá? Então, você tem que ter um bom jogo aí de porcelana ou cerâmica, porque as cerâmicas hoje estão com tudo também. Lindíssimas. Eu tô na fase da cerâmica, de louças coloridas. Lindíssimas. Eu acho que a mesa fica, né, pro nosso Brasil aqui tropical, fica sempre linda a mesa. E um faqueiro bom, e tudo que você comprar, compre também de quantidade que vai de acordo com a sua realidade. Por exemplo, lá em casa eu recebo os meus sogros, recebo os meus pais, os meus irmãos, cunhados. Quantas pessoas você recebe no seu dia a dia, na sua família atual? Então, você tem que fazer o seu enxoval em cima disso. Não adianta você ter muita coisa também, porque se for uma festa muito grande, você pode locar as peças. É verdade, é verdade. Então... Mas, normalmente, quando eu compro louça, se eu tenho uma mesa de 8 lugares, normalmente você se precaver e você vai comprar 12. Isso. É mais ou menos assim? É, mais ou menos assim. 12, porque pode chegar alguém a mais, ou pode Quebrar alguma louça também. Olha, a anfitriã, como eu falei, sorriso no rosto, abriu a porta da casa, vai abrir o coração também. Por mais que aquela sua toalha que você ganhou, que você comprou fora numa viagem, derrubou vinho, fica tranquila, tem muitos produtos hoje. Acabou a recepção, você já coloca numa bacia com água para deixar de molho. Coloca N produtos aí que a gente tem, né? Claro. Não sei se pode falar, mas o Vanish, bicarbonato, vinagre, tem muitas dicas, né? Então a anfitriã ela tem que agir como se nada tivesse acontecido, deixar o convidado à vontade. Quando cair alguma coisa no chão, a convidada não precisa pegar. A anfitriã ela já pede para alguém substituir. Se ela estiver sozinha, ela mesma substitui o talher. E o que mais que ela perguntou? Quebrou o copo. Caiu um guardanapo no chão, não é a convidada que vai pegar, a anfitriã já vai pedir para substituir. Quando ela fala de constrangimentos, eu já passei por alguns constrangimentos assim. A gente monta uma mesa muito básica, mas já é uma montagem de mesa. E aí você percebe entre os convidados que tem 2 ou 3 pessoas à mesa completamente desconfortável porque não sabe nem o básico. Aonde? Como que eu faço para que aquilo se torne um pouco mais confortável para essa pessoa? Sendo que tem alguns que já entendeu tudo ali e tem 3 ou 4 que estão completamente perdidos. Muitas pessoas ficam perdidas, acham que não é a realidade delas aquela mesa, né? Por isso que eu falo que a anfitriã, ela tem que saber que ela vai receber. Porque o papel da anfitriã é acolher esse convidado para ele querer voltar. Então, se você sabe que a pessoa não tem o hábito da mesa posta, que ela não gosta muito desse estilo aí, a francesa, você pode criar uma recepção mais light, uma coisa no aparador, o buffet americano mesmo, que as pessoas não sentam à mesa. Você transforma a sua mesa num buffet, você coloca um vaso central bem bonito, deixa os pratos ali. Então, se você souber que todos são assim, né, você vai deixar os seus convidados mais à vontade. Ou parte deles. Então, se tem parte deles que vai se constranger, é melhor a gente mudar a forma de receber. Isso, e dá para receber com carinho assim também. Claro. Tá? Porque mas isso é muito importante. O nosso objetivo principal mesmo é acolher o convidado. Porque é muito ruim a gente chegar numa casa e falar, meu Deus, né? Eu não sei me portar nessa mesa, mas uma dica, se acontecer isso, gente, lembram do filme da Julia Roberts? Que ela vai num jantar formal e o que ela faz? Ela olha para a pessoa que convidou ela em tudo. Ela estudou na casa dela e lá, quando ela estudou, ela achou que começasse pela salada. Chegou no jantar, tinha o pratinho do couvert do pão. Daí ela começou a ficar apreensiva. Daí o que ela fez? Trabalhou com o olhar. Começou a olhar para a pessoa que estava na frente dela, que convidou ela para o jantar, e tudo que ele fazia, ela também fazia, né? Então, se você vai à casa de uma anfitriã, olhe, observe ela, porque ela escolheu as louças, ela sabe o tipo de serviço, se vai ser a francesa, se vai ser no aparador. Então, trabalhe com os olhos, né, que você vai sair super bem e ninguém vai perceber que você não tem o hábito, porque é o que eu falo para as minhas alunas, Paula, etiqueta, não adianta você falar, ai, eu fiz o curso da Sara e tô super treinada. Quando eu for num casamento muito chique ou quando eu for num restaurante formal, eu vou utilizar as dicas dela. Não adianta. Tem que se tornar um hábito.
tá? Porque se você come lá na sua casa assim, ó, deitada na mesa, se você for num restaurante, é inevitável. O hábito é muito forte, é verdade, com certeza. Então você tem que treinar na sua casa para essas situações. Fala para nós aquilo que é definitivamente muito deselegante, tanto de quem recebe quanto o convidado. O que é muito deselegante num encontro como esse? Deselegante é você receber um convite e não aparecer e nem dar satisfação, ou chegar muito atrasado, porque aquela anfitriã ela se preocupou com todos os detalhes, né? É deselegante também você, sei lá, falar sobre algum assunto desagradável à mesa, acho que atrapalha todo o jantar, né? Claro, com certeza. Assunto, política, política, etc. Religião. E hoje em dia a gente tem tanto assunto que tá pegando fogo, né? Tem tantas pessoas aí craques em falar sobre a vacina, opiniões de vacina, ou agora sobre a guerra, né, Paula? Então, ou seja, não polemizar. Não polemizar, trazer assuntos gostosos, agradáveis, né? A anfitriã, ela tem que apresentar os convidados também, que isso é uma gafe, né? Se você vai pela primeira vez na minha casa, olha, essa é a Paula da Mãos da Terra, já introduzi o que a convidada faz, né? Para as pessoas para se sentir mais à vontade. Tem que cumprimentar um por um quando a gente chega num jantar? Você pode cumprimentar de longe, quem está sentado não tem a obrigação de levantar, tá? Não tem. Não tem obrigação de levantar, mas quando eu chego numa festa e estão todos ali esperando, é legal a gente cumprimentar. Num restaurante também. Estou lá no restaurante, já estou à mesa e chega um amigo, qualquer coisa nesse sentido, eu não preciso levantar. Não precisa levantar, porque muitas vezes você já está comendo e quem chegou também tem que ver isso, né? Porque às vezes, principalmente os homens, né? Eles começam a conversar e a mulher está ali esperando para jantar com o marido, né? Então é desagradável isso. A gente tem que voltar, porque a gente não terminou de você dar as dicas as louças básicas que você tem que ter. Então, eu acho que quem está nos ouvindo tem que ter aí essa louça básica que eu falei, que vai atender para um café da manhã, almoço e jantar, com prato raso, prato de sobremesa. Eu tenho que ter os copos ou taças, tá? Daí vai de acordo com o número de pessoas, né? De 10 a 12. O importante é comprar a quantidade, um faqueiro legal. Não é legal você comprar, eu vou comprar 10 de um e 10 de outro, porque de repente, quando você junta as famílias, dá 15 pessoas, dá 16. Então é melhor comprar 2, né, iguais, para você ter uma boa quantidade, tá? Roupas de mesa, que eu acho que deixa um momento muito aconchegante, né? Antigamente eram as toalhas para os jantares formais, hoje não precisamos mais de toalhas. Jogo americano atende muito bem, hoje em dia tem os tecidos impermeáveis que, olha, você coloca na máquina, já coloca direto à mesa, é super tranquilo de cuidar, tá? Se fosse os de linho, eu dou a dica para engomar, deixar tudo bonito, mas hoje em dia poucas pessoas utilizam, né? Esses materiais aí. Você falou do jogo americano, mas e aquela que insiste em usar toalhas hoje em dia? Como que você vê essa mesa? Eu acho essa pessoa incrível que tem toalha, né? Uma anfitriã impecável, e que geralmente. Toalha é essa? Toalha hoje? de linho. Você manda fazer sob medida para sua mesa. Você tem os guardanapos em linho, com ponto ajur, com as iniciais dos anfitriões, tá? Tanto da mulher quanto do marido, pode ser as iniciais, ou só o sobrenome. Lá em casa eu tenho até o tapete da porta de entrada, você vai lá e tem meu sobrenome, a inicial do sobrenome, letra A. Né? Então a anfitriã ela pode deixar desde do capacho da entrada da casa até no guardanapo, no lavabo, né? Os guardanapos hoje, as toalhinhas que a gente enxuga a mão de papel por conta da pandemia, hoje mudou muito isso. Isso é importante, né? Então você pode já gravar o monograma, as iniciais, né? Tem pessoas que falam brasão. Gente, hoje em dia nós não temos brasão. Brasão era na época dos reis e rainhas, né? Mas você pode criar aí o seu monograma ou as iniciais do marido e da mulher para as noivinhas que estão casando agora. Pode criar esse enxoval. E eu acho, assim, impecável quem recebe com toalha. Tem várias dicas. Geralmente, quem gosta de toalha, Paula, é aquela anfitriã que já tá naquele nível lá, que já tem todo o enxoval. Geralmente, quem curte toalha de linho já tem toda a prataria também. Tem os cristais, tem as porcelanas, né? Mas hoje em dia, a mesa não depende só desses fatores. Você pode ter aí cerâmica,
faqueiro em bambu, em inox, sem problema nenhum. De acordo com a quantidade, os guardanapos, os jogos americanos, é legal ter 2 para cada lugar. Então, se a sua mesa é de 6, tem que ter 12 no mínimo, porque pode acontecer, sujou um, você já tira, já repõe, tá? Então, a minha dica básica é isso. E as taças, né, a gente tem que comprar o que faz sentido pra gente. Não adianta você comprar uma taça do vinho branco se você nunca toma vinho branco. Então, tenha uma taça de vinho tinto universal que você vai usar, né, ou 12 ou 10, de acordo com a quantidade que você recebe. Tá, e a taça de água ou copo? Ou copo. Pode ser o copo baixo. Hoje em dia, a gente vai de acordo com a função, não precisa mais ter aquela taça maior para água, depois a menor para vinho. Tanto é que você vai ver nas mesas hoje em dia, uma taça às vezes mais alta para água, mais baixa para água, pode ser até um copo, não tem problema nenhum. Só que ela tem que estar em primeiro lugar. Primeiro a de água, depois a de vinho. Tá, e garfos, facas, colher... O garfo sempre... Isso. A faca sempre do lado direito. Ó, faca sempre do lado direito. Por regra de etiqueta, tá? Isso foi lá no Castelo de Versalhes, no século XIV, onde foi implementada a etiqueta, porque com a mão direita nós temos mais habilidade, e naquela época ser canhoto era considerado um defeito, então por isso que ficou essa regra, mas regra é regra, até hoje você tem que colocar a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, mesmo se você é canhota, não tem problema. Eu sei que eu vou usá-los conforme a chegada dos pratos. Dos pratos, de fora para dentro, de cima para baixo. Os talheres de sobremesa sempre ficam acima do prato. Acima do prato. Isso, só de sobremesa. Se for um café da manhã, a colher do seu Danone, do seu iogurte, pode ficar do lado direito. De fora para dentro. Isso. Então, vamos supor que eu tenho 3 talheres do lado direito, 3. E eu não aceitei a entrada. E eu sei que o próximo prato eu vou pegar o do meio. Os talheres do meio. Os talheres do meio. Então tá. Então, só seguir essa regra. Só seguir a regra. Você não erra. A anfitriã, se ela tiver uma copeira ou tiver um garçom, ele vai retirar. E você nunca precisa ajudar essas pessoas. Por exemplo, acontece acidentes quando você vai ajudar o garçom. Você sempre mantém a sua postura, deixa a mesa como está e usa o que você sabe. Tá, e toda vez que quando você não tem garçom, e você que está fazendo o papel de tirar a mesa, você como anfitriã, é sempre pelo lado direito ou pelo lado esquerdo que você tira as coisas da mesa? Tudo que entra é do lado esquerdo. E tudo entra que por aqui e sai por pelo aqui. lado direito. Isso. Tá? Exceto a bebida, como a taça está do lado direito, a bebida entra pelo lado direito, mas a comida é sempre do lado esquerdo. Tá? E daí quando o garçom vem te perguntar aceita água ou refrigerante, você nunca faz assim. Tá? Ok. Te faltou falar no começo que era para assistir com o caderninho. Então pega o caderninho agora e volta tudo. Isso, e anotem as regrinhas. E se ficar alguma dúvida, eu convido todos a conhecerem o meu perfil no Instagram, @HomeExperienceDecor, que no começo eu nem falei que eu comecei como uma brincadeira, né? Porque eu venho de uma família que minha mãe amava receber, minha mãe é do tipo de mãe que sabe o gosto de cada filho, de cada convidado. No aniversário ela faz o meu prato preferido, enfim, dos 5 filhos, né? E eu cresci nesse clima e ela passou isso para minha irmã mais velha, para mim também, né? Eu falo para as irmãs, porque mulher... a mesa posta faz parte da essência feminina. Quando somos crianças, a gente brinca de casinha, depois que a gente cresce, a gente tem uma casa de verdade para cuidar, né, Paula? É verdade. Então, eu comecei a fazer muitas mesas com a minha irmã, né? E a gente recebia na casa dela a família toda. Final de ano, mesa de Natal com os primos, e a gente ficava planejando a mesa, né? Qual ia ser o tema do Natal? Para você ter uma ideia, o nosso Natal a gente programa em julho. Né, os nossos natais, porque a gente quer saber o que a gente vai dar de lembrancinha para o convidado, qual que vai ser a decoração. A gente já fez 1001 natais, neve, no calor de Rio Preto, 40 graus, caía neve na nossa mesa. Então, assim, é muito gostoso. Delícia, é lúdico também, né? Então, eu comecei para mostrar essas mesas, né, e depois as pessoas foram gostando demais do meu trabalho, eu comecei a fazer cursos, e num desses cursos que eu fiz em São Paulo de etiqueta, a minha irmã falou, Cis, ela me chama de Cis, né, de sister, por que você não faz isso? Porque eu já estava o tempo integral, lembra que no começo da nossa gravação eu falei que eu fiquei meio período trabalhando? Nessa época eu já estava
eu tinha deixado completamente a empresa para cuidar dos filhos. Isso. Era uma coisa que eu queria, não estou falando que deve ser assim, né? Mas eu estava nesse momento. E daí o mais velho já estava na faculdade nos Estados Unidos, foi pelo tênis, né? E eu já estava só com caçulinha em casa, já estava com aquela vontade de trabalhar com alguma coisa que eu amasse muito. E foi acontecendo naturalmente. E você dá muitas dicas, muito bacana. Daí então, quando ela falou, eu falei, é. imagina, né? Passou 2 meses, eu já estava com o meu material pronto e treinando as mulheres. Então vamos só lembrar aqui, você tem o material pronto, que é um curso que eu posso comprar. Isso. E onde eu compro, como compra? Então, eu faço consultoria, eu não tenho nenhum gravado ainda, eu tenho só um de Páscoa gravado, preciso gravar, mas é só entrar em contato via direct, que eu faço consultoria para mesa posta, para a noiva que quer fazer o enxoval, ou para casa nova também, que as pessoas às vezes querem renovar tudo. Olha, eu tenho isso, estou precisando comprar o quê? Eu faço essa consultoria também personalizada, para quem quer trabalhar com a mesa posta, para quem quer fazer o que eu faço também. Por exemplo, se eu convidar algumas pessoas para um jantar em casa, mas eu não tenho tempo para nada, você tem esse serviço para cuidar desse evento para mim ou não? Eu não tenho Você esse só serviço, ensina. mas muitas pessoas me pedem, eu só ensino. Eu vou Tá na bom. casa das anfitriãs, ou as anfitriãs se juntam, as amigas se juntam no restaurante ou na casa. As empresas me chamam muito também para suas clientes, né, para as convidadas. Existem só 2 linguagens dos talheres. Enquanto eu estou comendo, que eu deixo descansando, olha, eu deveria ter trazido aqui para a gente mostrar, né? Mas acho que as pessoas vão entender. Eu deixo em forma de X o garfo, que vai estar aqui no esquerdo, e a faca na direita. Quando ele está em forma de X, está descansando, é o horário que eu estou mastigando delicadamente, olhando para os convidados, porque mesa não é só ir lá, né, e comer, você tem que ficar com a postura correta. Então, eu estou mastigando delicadamente, o meu talher está dessa forma. Terminei de comer a entrada ou o prato principal, o meu talher vai ficar na horizontal, paralelo, tá? Tem pessoas que falam, eu deixo assim de ladinho, tem problema? Não tem, de ladinho é etiqueta americana, de frente assim para você, o garfo e a faca, sinaliza que você terminou, e a etiqueta francesa. Na hora que tiver paralelos, terminei. Terminou. É o sinal de que pode tirar meu prato. Isso. Por exemplo. Enquanto eles estiverem cruzados, eu ainda estou aqui. Isso, você está mastigando. Não, eu acho assim, que dúvida de etiqueta, acho que dá para ficar o dia inteiro aqui. Porque a gente usou um episódio inteiro para falar sobre mesa. Imagine tantas outras coisas relacionado à etiqueta. Podemos que a gente pode fazer a parte 2, hein, Paula? Aí fora da mesa, etiqueta social, que eu acho que é extremamente importante também. Mas, de qualquer maneira, eu queria que você deixasse para elas uma mensagem falando sobre a importância, conceitualmente, a importância do receber. Olha, receber eu acho que é algo incrível. Receber é doação, é amor, né? A mesa posta vai muito além do que você vai colocar na mesa. A mesa sinaliza que você está pensando em alguém, que você, né, está servindo alguém, né? E servir é tão gostoso, né? Já tem um provérbio, é melhor dar do que receber. Então você está pensando em alguém. E a mesa, ela tem algo divino, né? Ela tem essa questão também que quando você monta a mesa, é partilha, é comunhão, né? Jesus está presente em todas as mesas que você faz. Pronto! Obrigada, querido! Nossa, que legal, que cerâmica linda! Linda, né? Ó, então nós só vamos... para deixar registrado, Isso. E aí a gente termina, prato raso, prato de sobremesa, guardanapo do lado esquerdo, sempre. Nós não tínhamos falado do guardanapo. Gente, veio com etiqueta e tudo, porque acabamos de pegar rapidinho ali, então... Ó, vamos supor que a nossa entrada é uma entrada tudo cremosa, bem, tá? Nós vamos deixar assim a configuração. Ok. Bom, primeira coisa que eu faço, eu coloco o guardanapo sobre o colo, tá? E tá bom aqui onde ela tá? Então vai. Faz de conta que eu já comi a minha entrada, eu vou mostrar com o garfo aqui, tá? Tá bom, entendi. Ó, eu vou cortar o meu alimento, vou levar até a boca, eu pego dessa forma os talheres, tá? E eu vou descansar enquanto eu como. E só os punhos que vão à mesa, tá? Sempre, às vezes, nunca.
e jamais, Tá. tá? Então, Lembrei do meu pai. os talheres assim sinalizam que eu estou comendo, tá? Ok. Vou comer de novo, é o mesmo processo. Tá. Na etiqueta americana, eu posso descansar a faca aqui, com a lâmina para dentro, mudar aqui Ok. de lugar e levar até a boca. Tá. Mas nunca eu posso fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Lá, gente, isso é um item deselegante. Tá? Ok. E daí, quando eu terminei, que é o que eu queria mostrar, é dessa forma aqui, etiqueta francesa, tá? Etiqueta americana, não é errado, você pode fazer assim também. Terminou o guardanapo. O guardanapo, Terminei, eu ainda estou na mesa, continuo aqui, porque talvez vai servir a sobremesa, vai servir o cafezinho, Ok. tá? Vou levantar para ir ao toalete, eu deixo aqui no mesmo lugar. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Tá. E saio. Não preciso avisar nada, porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém precisa saber que você vai ao banheiro, né? Saio, só peço Nada licença. de polêmica. E daí eu acho legal isso, né? Que lá em casa eu sou a rainha do lar, né, Paula? Eu tenho 3 homens, um marido e 2 filhos. Outro dia eu tava numa festa, eu falei, onde você vai, amor? Ele, não posso falar. Eu falei, ele ia ao banheiro. Aprendendo. Eu falei, olha, tá aprendendo. E ela desaprendeu. Como que chama isso? Ferreiro de... Como que é que fala? Casa de ferreiro. Não, porque nós estávamos no evento, eu falei, ué, será que ele vai dar uma volta, vai em algum lugar, né? Não, ele ia ao banheiro e ele não falou. Que bom. Eu fiquei muito contente. E eu acho que tinha que ter muito mais tempo para isso. Mas como a gente conversou aqui, depois a gente faz um só sobre etiqueta social, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Combinado. Todo mundo que assistir e escutar o episódio. Então, eu te agradeço. Eu Foi muito amei bom. estar Aprendi aqui. muita coisa aqui hoje. Amei o meu presente. Que bom, fico feliz. E tô muito feliz que você esteja aqui com a gente, tá? Muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal goste aí quando assistir. Eu tenho certeza que vão. É muita informação. Mas é uma informação que hoje a gente está recebendo tantas pessoas dentro de casa e é tão gostoso, né? Sim. Porque o belo, né? Isso é belo. O belo, que todo mundo gosta do belo, né? Eu acho que toda mulher tinha que tirar um tempinho, né? Tanto, uma vez uma aluna médica me falou isso, Sara, que delícia estar aqui nesse ambiente, porque o dia inteiro o diagnóstico é vendo o raio-x, é não sei o quê. Esse ambiente para mim é tão gostoso, eu fiquei feliz. É amoroso demais, é verdade. Espero que vocês também tenham gostado. Eu adorei e eu tenho certeza que vocês também. Eu não dei o aviso no começo porque eu decidi, a partir de agora não dá, viu, gente? Mas clique no sininho, compartilhe o episódio, dê like no episódio, faça comentários, se inscreva. O que mais, gente? Acho que é tudo isso aí que eu falei, não é? Curte e um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Não se esqueçam que quem patrocina esse podcast é a Mãos da Terra. Até. Tchau, tchau.